papo com Rômulo Pinheiro na nossa Conexão Brasília, nossa conexão e nosso compromisso de toda quarta-feira a partir de 11h30. Rômulo, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e um abraço forte aí para o Salgado e para a Lorena lá em Macapá. Abraço, Rômulo! Bora começar então, Rômulo Pinheiro, vamos falar da BIM paralela e o esquema de monitoramento. O esquema de monitoramento ilegal. Que polêmica, é um assunto que está bem quente ainda, Rômulo. Pois é, Salgado e Max, a gente parece que só vem aqui quando tem a famosa treta, né? Mas, na verdade, esse assunto está tomando conta aqui do ambiente político na capital, principalmente porque os trabalhos voltam agora em fevereiro, tanto no Supremo quanto no Legislativo, e a gente sempre comenta que as coisas nunca param por aqui, as coisas sempre caminham, ainda que não haja essa participação oficial nos trabalhos, tanto no Legislativo quanto no Judiciário. E aí nós tivemos, desde a semana passada, a operação da Polícia Federal da questão envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagem. Para contextualizar o nosso ouvinte aqui, a gente lembra que tem sido feita uma investigação a respeito da questão do envolvimento do atual deputado federal, na época então chefe da ABIN, em investigações de desafetos oposicionistas e jornalistas, até mesmo jornalistas, que eram contrários ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, inclusive, na época, se cogitava até mesmo que Alexandre Ramagem pudesse ter acesso a investigações sigilosas dentro dos órgãos da Polícia Federal com aparelhamento da Agência Brasileira de Inteligência. Então, hoje, inclusive, na apreensão que foi feita à residência dele, aliás, semana passada, descobriu-se até cópia de inquéritos que estavam em sigilo, sob a posse, cópias de investigações contra ele mesmo, lá na casa em que ele reside. Então, isso movimenta o bastidor político aqui na capital, porque dentre a lista dos investigados estavam parlamentares. E, claro que essa informação chegando a público, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já solicitou à Polícia Federal a lista das autoridades, no caso aqui, dos parlamentares investigados ou investigados de maneira indevidamente por a ação da ABIN, à época, sob a gestão de Alexandre Ramagem. Então, há uma comitiva empolvorosa na capital, no meio político, para identificar quem é que teria sido investigado, e isso acabou, então, gerando outros contornos. Também é bom lembrar ao nosso ouvinte que essa questão é antiga. Alexandre Ramagem é aquele servidor da Polícia Federal à época que gerou a repercussão com o ex-ministro Sérgio Moro. Na época que o Sérgio Moro era ministro da Justiça, ele pediu para sair do Congresso, aliás, do cargo como ministro, em razão da interferência. A visão dele, ou seja, a versão, na verdade, do ex-ministro Sérgio Moro, era de que o presidente Jair Bolsonaro queria nomear o chefe da Polícia Federal, com que ele tinha mais confiança, já que Ramagem era amigo particular do ex-presidente, inclusive foi chefe da Comissão de Segurança lá na candidatura do ex-presidente de 2018, então ele queria nomear lá para a Polícia Federal, e o ministro, na época, Sérgio Moro, não queria e saiu do governo atirando para todos os lados. A gente lembra dessa situação lá em 2019, salvo engano, e essa polêmica que gerou o racha, né, entre os seguidores de Sérgio Moro e lá o pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa situação que gerou esse desgaste todo no passado, à época, Ramagem não conseguiu entrar na Polícia Federal, mas voltou à ABIN, e isso recorda, e a gente tenta fazer essas conexões aqui para ilustrar para o nosso ouvinte, que à época, o finado deputado Gustavo Bebiano, que até foi demitido um mês depois, começou lá o governo Bolsonaro, ele também, quando foi demitido, saiu atirando contra o filho do presidente, dizendo que ele queria, à época, criar uma ABIN paralela, ou seja, ele não confiava na Agência Brasileira de Inteligência e queria nomear, na verdade, criar uma situação na qual
pudessem chegar informações privilegiadas ao contorno do ex-presidente para municiá-lo de eventuais ataques de oposicionistas ou daqueles que, mesmo estando nas fileiras do bolsonarismo à época, que fossem traidores da causa. E isso, Gustavo Bebiano falou, uma entrevista inclusive famosa lá em 2020, logo depois ele veio a falecer. E de certa forma, essas informações acabam coincidindo para o que está acontecendo agora, porque foi encontrado de fato essas informações dentro lá do celular do deputado Alexandre Ramagem, e, na verdade, outras coisas também foram encontradas ali que desencadearam, então, uma nova fase dessa investigação. Então, inicialmente se buscou Alexandre Ramagem como objeto da investigação. É claro que ainda não há um inquérito aberto. É bom explicar também para o nosso ouvinte que, uma vez aberto o inquérito policial, o delegado não pode arquivá-lo. Então, ele só vai abrir o inquérito policial quando tiver um elemento de prova mais consistente para começar uma investigação oficial, aliás, oficializada através do inquérito policial. Então, o que nós temos até o momento são indícios fortes de eventuais delitos, crimes que estão sendo investigados numa fase preliminar com autorização do Supremo Tribunal Federal a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Então, tem todo um contexto em que isso está, sigiloso. As informações que chegam até nós aqui são informações ainda preliminares, mas o conteúdo da investigação já está bem robusto ao que se sabe para que se proceda então a abertura de um inquérito policial de investigação lá mesmo no Supremo e com essa reverberação com relação aos integrantes do clã Bolsonaro, porque dentre essa investigação, Max e Salgado, foi encontrado no celular de Alexandre Ramagem uma mensagem da assessora do vereador Carlos Bolsonaro, solicitando à assessora de Alexandre Ramagem ajuda, e a palavra, o destaque na mensagem era esse, uma ajuda para investigações, para acesso a investigações contra o ex-presidente e seus filhos à época no governo. Então, essa suposta ajuda que seria dada ou que foi dado, a investigação está aí sigilosa, a gente não pode afirmar, né, mais profundamente. Então, essa ajuda seria acesso a essas informações sigilosas, sendo que o Alexandre Ramagem, a BIM, não chefiava nenhum inquérito, muito pelo contrário, essa é uma questão da Polícia Federal, mas se queria acesso a essas informações. E esse sistema de investigação é um sistema israelense muito conhecido para quem trabalha nessa área de segurança, que ele permite, Max e Salgado, determinar a geolocalização. Então, a pessoa que movimenta o sistema, ela sabe onde o outro está unicamente pelo número do celular. Então, a pessoa, se eu te encontrar, Salgado, em algum lugar em Macapá, só pelo número do celular, eu sei onde você anda, né? Isso é muito... que eu esteja por lugares corretos. Pois é aí que surge a dúvida. É para isso que a investigação serve, para saber se você está nos locais corretos. E isso foi feito contra uma infinidade de pessoas amando, em princípio, e a gente sempre fala em princípio como uma garantia fundamental aqui de presunção de inocência das pessoas, mas para investigar a movimentação de pessoas ligadas ou contrárias ao ex-presidente. E esse é o ponto, Rômulo. Esse é o ponto. Já dá o que falar se forem divulgados os nomes de opositores que foram espionados. Agora, mais treta ainda vai dar se forem divulgados os nomes de aliados que também foram espionados, porque aí é uma quebra geral de confiança. Salgado, esse é o ponto do maior rancor entre os Bolsonaro. Então, ali há inimigos declarados, que é o pessoal que apoia a esquerda, mas o rancor maior deles é exatamente dos chamados traidores, ou seja, aqueles que estavam nas fileiras do bolsonarismo no início e, porventura, saíram atirando contra os Bolsonaro. Então, essa é um dos principais
pelo menos é o que se conta no relatório da Polícia Federal, que ainda não foi divulgado de maneira ampla, só temos aí pequenos excertos desta investigação, mas o que se pôde analisar até o momento é que esse é o foco principal, ou seja, é identificar aqueles que são os traidores, porque eles têm algumas informações que só quem andou por aquele caminho conhece. É claro que isso vai ter ainda muito objeto de muita deliberação na Polícia Federal, na PGR, no Supremo, mas esse início já indica uma situação bastante complexa e que precisa, de fato, ser investigada. Notem que isso é um aparelho do Estado utilizado de maneira clandestina para investigar pessoas de maneira indiscriminada. Isso é muito grave. Jornalistas estão incluídos também. Vá lá saber se nós aqui estamos também nesse rol de pessoas investigadas. A gente espera que não, mas a gente não sabe. A lista é muito grande, inclusive, que está para ser divulgada aí nos próximos meses. Vamos então ao nosso segundo tema, o início do trabalho das Cortes Superiores em Brasília. É a pauta do primeiro semestre aí, Rômulo Pinheiro. Pois é, e aí a gente comenta, inclusive, Max, porque os trabalhos vão ser retomados agora na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro, isso com uma série de questões muito importantes a serem trabalhadas neste primeiro semestre aqui no Supremo Tribunal Federal. É claro que o carro-chefe, o que chama mais a atenção da mídia inicialmente, é exatamente a questão envolvendo o julgamento do 8 de janeiro, os atos aí de 8 de janeiro, e a previsão que se tem para esses julgamentos é que até abril tenhamos aí aproximadamente em torno de quase 200 pessoas a mais para serem julgadas pelo que aconteceu. Nós, claro, temos uma previsão apenas porque o Supremo Tribunal Federal não tem estrutura, a gente comentou aqui o semestre passado bastante tempo, não tem estrutura para suportar esse tipo de julgamento, essa estrutura muito grande de muitas pessoas, então é uma crítica que se faz até ao próprio julgamento em si, mas os processos estão sendo julgados lá, e isso não tem como ser modificado mais nesse momento. Então a previsão é que até abril nós tenhamos aí o julgamento em torno de quase aproximadamente 200 pessoas, fora os acordos, chamados acordos de não persecução penal, que são acordos firmados para que a pessoa cumpra determinadas obrigações e depois se livre do processo sem ter que ficar preso ou responder mais futuramente. E esse é o carro-chefe agora na questão aí do que está chamando mais a atenção da imprensa. Mas, Max Salgado, a gente procura trazer aqui aquilo que, muito embora não esteja no foco principal dos holofotes, mas que tenha muita relevância para quem está nos ouvindo aqui agora, que são pontos extremamente importantes que nós trabalhamos aqui nessas conversas no ano passado. Por exemplo, o STF retoma agora, na quinta-feira, o julgamento da questão da revisão da vida toda, o pessoal lá aposentado, que quer rever a sua aposentadoria, determinado período de tempo, vai ser analisada agora no Supremo, a partir de quinta plenária virtual, essa possibilidade ou não de revisar as aposentadorias. Então isso é um assunto que tem grande relevância para uma massa imensa de pessoas que podem aí ter a sua aposentadoria majorada, ou seja, é para cima, né, ter aumentado o valor da sua aposentadoria. E Salgado lembra dessa história, a gente comentou também aqui, que é o casamento de idosos, Salgado, o pessoal aí que está aí acima dos 70 anos, que seria para casar ou não, se pode ter direito a escolher o regime de casamento, se ele quiser dividir o que ele tem direito, o que é dele com o companheiro ou a companheira. Hoje a gente explicou também que não é possível, quem tem mais de 70 já casa com regime de separação total dos bens, não divide nada, para evitar aquele famoso golpe do baú, que o pessoal comenta muito, né? Mas chegou ao Supremo a possibilidade, então, de, independente da idade, a pessoa poder escolher se ela quer dividir o patrimônio dela ou não na hora em que houver o falecimento desta, né? Então, esse é um julgamento importante também que vai afetar muita gente. Agora, em fevereiro, a análise do regime de casamento no agravo 13.9642. E, inclusive, isso também vai até fevereiro, início de março. Também tem questões importantes envolvendo desmatamento e queimadas. Aí na Amazônia, por exemplo, nós temos aí planos de ações para evitar desmatamento na Amazônia, e a ação que se discute no Supremo é para impor ao governo federal
a implementar este plano de prevenção de desmatamento, muito embora tenhamos uma redução, já tivemos uma redução do desmatamento nesse primeiro ano do governo atual, mas ainda assim estão distantes esses índices de prevenção de queimadas, desmatamentos na Amazônia. A gente sabe muito bem que ainda falta muito para ser resolvido. Então, o semestre promete, com muitas informações importantes, e também nesse contexto todo o jogo político, que a gente vai estar sempre aqui acompanhando para trazer para nossos ouvintes aqui da maneira mais rápida possível e mais apurada na coluna CBN Conexão Brasília. Perfeito, Rômulo. Brigadão, viu, pela disponibilidade de sempre. Tá em Brasília, né, Rômulo? Já estamos por aqui, já com saudade aí do nosso estúdio, mas talvez no meio do ano, as férias aí de meio de ano, recesso, a gente volte aí para fazer, tomar um tacacá aí, né, que tá famoso, a paixão do tacacá, né? Faltou tu cantar, falar cantando, né? Não deu para falar cantando, porque a voz aqui, a dicção não é das melhores, mas a vontade do tacacá tá grande, e aí a promessa vai ser cumprida. Eu quero tomar esse tacacá lá na orla, lá de Macapá, um convite que eu estou me fazendo agora, viu? Pronto, combinado. Rômulo, mais uma vez, obrigado, até a próxima quarta. Forte abraço a todos, até a próxima quarta, até mais. Tchau, Rômulo. Salgado Neto